Esse homem foi puxado pela janela por uma criatura com tentáculos. Olá, pessoal! Hoje vamos conhecer o misterioso caso de Yoshihiro Fujiwara, um agricultor japonês de 28 anos que desapareceu sem deixar vestígios após um suposto contato com seres de outro mundo. A história aconteceu no dia 6 de abril de 1974, no interior da pacata cidade de Katami, no Japão. Yoshihiro vivia sozinho em uma casa afastada, rodeada apenas por plantações e colinas baixas. Era um homem simples, reservado, conhecido pela vizinhança por sua rotina disciplinada e por jamais se envolver com superstições ou assuntos místicos. Nada indicava que ele pudesse estar prestes a viver uma das experiências mais incomuns já relatadas no campo da ufologia. Naquela madrugada silenciosa, algo incomum despertou Yoshihiro por volta das 3 horas. Os cães da propriedade latiam desesperadamente, como se estivessem reagindo à presença de um intruso. Ele se levantou confuso, ainda sob os efeitos do sono, e calçou suas sandálias apressadamente. A princípio, pensou se tratar de um animal selvagem ou até de um ladrão, mas ao se aproximar da porta, percebeu que havia algo mais. Além dos latidos, havia um som intermitente, seco e oco, como batidas insistentes na madeira. Intrigado e com o coração acelerado, ele girou a maçaneta com cautela e abriu a porta lentamente, sem imaginar que aquele seria o primeiro passo rumo ao inexplicável. Diante dele, sob a luz tênue da lua, uma figura inumana surgiu. A criatura media cerca de 90 centímetros e parecia estar envolta em um traje translúcido, como um plástico espesso e brilhoso. Sua pele era alaranjada com manchas azuladas, apresentando uma textura enrugada, semelhante à de um sapo. Os olhos, grandes e inclinados para baixo, pareciam emitir uma inteligência fria, observando Yoshihiro com uma calma inquietante. A cabeça desproporcional e a presença de apenas uma narina em formato de V completavam o semblante perturbador, que ficava ainda mais sinistro por conta do sorriso largo e imóvel estampado em seu rosto. Ao notar os membros do ser, Yoshihiro sentiu um arrepio correr pelas costas. Em vez de braços e pernas convencionais, a criatura possuía 4 tentáculos longos e flexíveis, 2 deles usados como pernas, os outros 2 como braços. O ser também usava um capacete azul transparente com uma pequena antena que emitia pulsos elétricos silenciosos. A estranheza da cena paralisou Yoshihiro por alguns segundos. Ele não sabia se estava sonhando, se estava diante de uma alucinação ou se de fato havia algo sobrenatural batendo à sua porta naquela madrugada fria e úmida. A criatura, então, levantou um dos tentáculos e apontou para cima. Nesse momento, uma luz intensa e alaranjada invadiu o interior da casa. Era uma luz quente, pulsante, que parecia ter origem em algum ponto acima do telhado. Instintivamente, Yoshihiro bateu a porta com força e correu em direção ao quarto, trancando-se lá dentro. Mas ao olhar pela janela, o que viu fez seu estômago revirar. No céu, a poucos metros do solo, pairava um objeto circular, silencioso, com uma estrutura metálica difusa, envolto em um halo vibrante de luz laranja. Feixes luminosos varriam os arredores da casa como se estivessem em busca de algo ou alguém. Sem tempo para pensar, ele começou a recuar, mas uma rajada de vento quente explodiu dentro do cômodo, espalhando papéis e objetos. Em seguida, Yoshihiro sentiu seu corpo ser arrastado com violência em direção à janela. Era como se uma força invisível, magnética, o puxasse com intensidade crescente. Ele tentou se segurar nos móveis, agarrou-se à moldura da cama, mas foi inútil. Seus pés saíram do chão e, em questão de segundos, seu corpo atravessou a janela, sendo sugado em direção à luz. O impacto contra o solo ou o casco da nave nunca veio. Em vez disso, sentiu-se atravessando uma barreira etérea, como se mergulhasse em névoa densa. Quando abriu os olhos novamente, estava deitado em um chão metálico levemente inclinado, dentro de uma sala circular de tonalidade azulada. O ar era denso, e um odor forte, semelhante ao de ferro oxidado, causava náuseas imediatas.
As paredes pareciam se mover levemente, como se respirassem. Objetos flutuavam silenciosamente ao redor. Esferas prateadas, pequenos blocos com inscrições indecifráveis, luzes intermitentes de cor verde. Era um ambiente alienígena em todos os sentidos, que desafiava os parâmetros conhecidos de arquitetura, física e lógica. Logo surgiram mais 2 seres idênticos ao que aparecera em sua porta. Eles se aproximaram de forma lenta, mas coordenada, com os tentáculos se movendo de maneira suave e quase hipnótica. Yoshihiro tentou se afastar, mas seu corpo não reagia com a mesma velocidade. Ele sentia um peso nos membros, como se seus movimentos estivessem sendo filtrados por uma densidade invisível. As criaturas o seguraram com firmeza, mas sem agressividade, transmitindo uma sensação confusa de autoridade e neutralidade. Ele sentia medo, mas algo em sua mente dizia que não corria perigo. E foi então que, sem abrir a boca, uma das criaturas falou. Ou melhor, ele ouviu a mensagem dentro da própria cabeça. A voz era suave, porém firme. Não há perigo. Prometemos libertar o próximo da sua casa. A frase o confundiu. Que próximo? Que promessa era essa? Ele tentou responder, mas a comunicação parecia unilateral. Mesmo assim, a voz soava clara, como se fosse um pensamento estrangeiro instalado em sua consciência. A sensação de invasão mental era desconcertante, e o pânico logo voltou a dominar suas emoções. Num impulso desesperado, Yoshihiro se soltou dos tentáculos e correu por um corredor lateral da nave. O espaço era desconexo, sem portas nem janelas, apenas aberturas ovais que levavam a outros compartimentos. Finalmente, avistou uma escotilha entreaberta e, sem pensar 2 vezes, pulou. Por sorte, a nave pairava próxima do solo e ele caiu com violência sobre o terreno pedregoso, ferindo-se nos braços e nas pernas. Mesmo assim, levantou-se cambaleando e correu pela plantação até alcançar a estrada de terra que levava a uma das casas vizinhas. Ofegante, coberto de arranhões e com as roupas rasgadas, bateu na porta com força. Os moradores acordaram assustados e, ao reconhecerem Yoshihiro, permitiram sua entrada. Ele mal conseguia falar. Tremia sem controle, respirava de maneira irregular e parecia completamente desorientado. Os anfitriões o acomodaram no sofá e ofereceram água, mas ele mal conseguia segurar o copo. Permaneceu ali, imóvel, com os olhos fixos em algum ponto do nada, como se ainda estivesse preso ao ambiente da nave. Foi somente depois de cerca de 40 minutos que ele conseguiu articular as primeiras palavras. Contou, entre soluços, que havia sido levado por criaturas estranhas, descrevendo em detalhes a aparência e o ambiente da nave. Ninguém ousou interrompê-lo. Mesmo sendo uma história absurda, a convicção e o terror em seu rosto davam uma estranha veracidade ao relato. Após algum tempo, Yoshihiro adormeceu, exausto. Os vizinhos decidiram não levá-lo ao hospital, respeitando seu pedido de ficar ali por algumas horas até se recompor. Na manhã seguinte, por volta das 7 horas, Yoshihiro agradeceu a hospitalidade e caminhou de volta para casa. Apesar dos ferimentos, recusou qualquer ajuda médica. Disse que precisava verificar algo em sua propriedade. Ao chegar, encontrou a porta ainda trancada e nenhum sinal de invasão. Os cães estavam inquietos, mas vivos. Ele passou o dia em silêncio, evitando contato com qualquer pessoa. Mesmo os vizinhos mais próximos notaram sua mudança de comportamento. Estava apático, reflexivo, como se uma parte de sua mente ainda estivesse presa àquela experiência. À medida que o dia avançava, novas sensações começaram a surgir. Por volta das 3 da tarde, Yoshihiro passou a sentir uma dor aguda nos ouvidos, acompanhada de uma sensação de queimação nas pontas dos dedos. A dor era intensa, mas suportável. O que mais o inquietou, no entanto, foi um impulso repentino de pegar papel e lápis. Sentou-se à mesa e, sem saber o motivo, começou a desenhar compulsivamente. Símbolos estranhos, formas curvas, linhas entrelaçadas que não faziam sentido algum. Quando percebeu, havia preenchido 4 folhas com aqueles caracteres.
E o mais assustador, não conseguia parar. Olhava para os próprios desenhos e não os reconhecia como fruto de sua consciência. Era como se outra entidade estivesse guiando sua mão. A sensação era inquietante, mas não inteiramente negativa. Havia um tipo de urgência naquela escrita. E foi nesse estado, com dores, medo e fascínio, que Yoshihiro entendeu que algo dentro dele havia mudado. Aquela noite não havia terminado quando escapou da nave. Ela ainda continuava, de um jeito mais sutil, mais profundo. E isso era apenas o começo. Nas horas seguintes, Yoshihiro permaneceu imerso em um estado de transe consciente, como se sua mente estivesse dividida entre dois mundos. A cada símbolo desenhado surgiam sensações novas, flashes de imagens, palavras em línguas que ele não conhecia, e principalmente um som constante, semelhante a uma frequência grave e contínua que ele não conseguia ignorar. Por mais que tentasse se distrair, o som voltava, como um zumbido vindo de dentro do próprio crânio. Foi nesse estado de confusão que, na manhã do dia 7 de abril, ele escutou uma nova mensagem telepática. Não era uma frase completa, mas uma direção clara. Monte Nikoro. O disco estará lá. Sem saber por quê, Yoshihiro sentiu uma necessidade urgente de obedecer àquela instrução. Sabia onde ficava a montanha Nikoro, um local conhecido por trilhas íngremes e mata densa, distante algumas horas de caminhada da cidade. No entanto, sentia que não poderia fazer aquilo sozinho. No mesmo dia, procurou 2 amigos próximos, Hideo e Masaru, e com um tom calmo, mas firme, pediu que o acompanhassem até a base da montanha. Apesar do ceticismo, ambos notaram a seriedade com que Yoshihiro falava e decidiram ajudá-lo. Às 6:30 da tarde, os 3 chegaram ao local indicado. Ao chegarem, Yoshihiro pediu que os amigos esperassem na base enquanto ele subia sozinho. Era como se aquela parte do percurso só pudesse ser feita por ele. Os 2 homens hesitaram, mas aceitaram o pedido. A subida foi exaustiva, e conforme ganhava altitude, o ar parecia mais denso e o som do vento mais abafado. Quando alcançou o topo, uma brisa quente envolveu seu corpo, e logo em seguida, ele viu novamente o disco laranja pairando sobre a clareira. Desta vez, a nave não emitiu luzes ameaçadoras. Uma escotilha se abriu lentamente, revelando uma rampa iluminada por dentro. Yoshihiro caminhou até ela, sem medo. Ao entrar na nave pela segunda vez, tudo lhe pareceu estranhamente familiar. O ambiente azul, os objetos flutuantes, o odor metálico, tudo estava exatamente como da primeira vez. As mesmas criaturas estavam lá, mas dessa vez não o seguraram. Simplesmente se afastaram, abrindo caminho. Yoshihiro foi conduzido até uma área central, onde no chão havia uma espécie de plataforma de vidro translúcido. Assim que pisou sobre ela, sentiu o corpo ficar leve e seu campo de visão se expandiu. Foi então que viu a Terra se afastando. Não como num voo rápido, mas como se ele estivesse sendo deslocado por ondas de espaço. Por um tempo indefinido, viu imagens da Terra em diferentes ângulos, passou próximo à Lua e chegou até um ponto de onde se via Júpiter em detalhes impressionantes. Segundo ele, a nave o levou até a órbita de Titã, a maior lua daquele planeta. Ali, pôde descer brevemente à superfície, onde foi conduzido até uma pequena câmara e recebeu uma rocha cristalina que brilhava com tons dourados. Uma das criaturas fez um gesto simbólico com os tentáculos e, em sua mente, Yoshihiro entendeu que aquele objeto era um presente. A viagem de volta aconteceu da mesma forma, silenciosa, rápida e visualmente indescritível. Quando retornou à Terra, ainda sobre a montanha Nikoro, desmaiou assim que pisou no chão. Foi encontrado pelos amigos cerca de 20 minutos depois, desacordado, mas com sinais vitais normais. Eles o carregaram até o carro e o levaram de volta à cidade. Nos dias seguintes, Yoshihiro passou por fortes enjoos, febre leve e uma dificuldade progressiva de dormir.
Relatava ouvir vozes, mesmo com os ouvidos tampados, e afirmava que podia mover pequenos objetos metálicos com a força da mente. Um dia, na frente dos amigos, fez um prego girar sobre a mesa sem tocá-lo, mas o fenômeno nunca mais se repetiu com a mesma intensidade. No dia 13 de abril, menos de uma semana após o primeiro encontro, Yoshihiro relatou um novo contato. Segundo ele, uma luz invadiu seu quarto no meio da madrugada, e as vozes em sua mente ficaram mais claras. Foi levado novamente, dessa vez com total consentimento, e levado de volta a Titã. Lá, teria recebido instruções sobre eventos climáticos catastróficos que afetariam a Terra nas próximas décadas. Disse ter sido incumbido da missão de alertar a humanidade sobre os riscos de desequilíbrio ecológico e a importância da preservação dos recursos naturais. Uma missão que, segundo ele, teria consequências se ignorada. Ao retornar, levou a rocha dada pelos seres até uma universidade local. Os cientistas analisaram o material, mas o classificaram como uma estalactite comum, formada por calcificação natural. A conclusão gerou deboche por parte da imprensa, que passou a ridicularizar Yoshihiro abertamente. Mesmo assim, ele não se abateu. Continuava afirmando que mantinha contato com os seres e dizia ter aprendido a visitar outros pontos do universo apenas com o pensamento. Afirmava que existia uma estrela a 250 milhões de anos-luz da Terra, onde viviam seres puros de energia, e que em breve ele se juntaria a eles. Conforme os meses passavam, relatos de seu sumiço temporário se tornaram mais frequentes. Desaparecia por dias e voltava com explicações desconexas, dizendo ter viajado em espírito ou sido convocado pelos seres para reuniões cósmicas. A família tentou interná-lo para avaliação psiquiátrica, mas ele desapareceu antes que isso fosse possível. A última vez que foi visto foi no fim de setembro daquele mesmo ano, caminhando sozinho em direção à montanha Nikoro. Desde então, nenhum sinal dele foi encontrado. Nem objetos, nem pegadas, nem testemunhas. Apenas o mistério. O tempo passou, e a casa de Yoshihiro foi abandonada. Seu nome virou lenda entre estudiosos da ufologia no Japão, sendo citado em conferências e livros sobre contatos de terceiro grau. Até hoje, ninguém conseguiu provar com certeza o que aconteceu com ele. Para muitos, tudo não passou de um delírio prolongado. Para outros, ele foi um dos poucos seres humanos a manter contato contínuo com inteligências extraterrestres. O que se sabe com certeza é que algo, naquela madrugada de abril, rompeu a lógica da vida de um homem comum. E sua ausência, desde então, ecoa como um lembrete silencioso de que há forças no universo que ainda não compreendemos.